Muito obrigado a todos pela presença. Agradecer à professora Liz o convite. É sempre um prazer vir ao Brasil. A qualidade das apresentações e de todo o congresso até agora foi excepcional. Para quem está noutro país, ver às vezes os mesmos assuntos, porque realmente isto é muito universal, mas tratados de outra maneira, é realmente uma experiência muito boa. Vou também cheio de ideias também novas para Portugal e, portanto, queria agradecer tudo isso. Eu vou-me só apresentar, eu sou André Biscaia, sou médico de família em Portugal, sou presidente da USFAN, que é a Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar, já vamos falar um pouco delas um pouco mais à frente. Sou também coordenador do Plano de Ação para a Violência no setor para a prevenção da violência no setor da saúde em Portugal. Portugal tem tido uma série de evoluções, que eu vou tentar aqui falar um pouco delas, mas fizemos uma coisa que é uma característica de Portugal, é que tem uma grande aposta na atenção primária. Não só em termos de investimento, mas também em termos de posição dentro, digamos, de todo o sistema de saúde. É claro que podia ser melhor, há muitas arestas que podiam ser ainda limadas, mas realmente é um dos países que tem uma forte componente da atenção primária de saúde e isso tem feito toda a diferença, como vão ver aqui à frente. Eu vou falar aqui um pouco de indicadores da qualidade da APS e também como é que estes indicadores podem influenciar a mortalidade materna e como é que nós, digamos, montamos um esquema para tentar conseguir que se atingisse todos os objetivos mais importantes, não só nesta área da saúde materna, mas também na área da saúde infantil e em todas as áreas que são essenciais para a atenção primária. Portanto, ter aqui o meu e-mail, sinta-se à vontade para me contactar sempre que for necessário. Então, a ideia da mortalidade materna e aquilo que é realmente importante falar em termos de mortalidade materna, é que é um fenómeno evitável. E, portanto, se é um fenómeno evitável, é algo que realmente há coisas que se podem fazer e tem que se fazer tudo para que realmente se conseguir melhorar. E Portugal, como vão ver aqui um pouco mais à frente, conseguiu uma grande evolução desde os anos 60. Portugal tem uma estratégia para a atenção primária desde os anos 70, portanto 1970, e desde aí tem feito uma série de reformas ao longo dos anos que têm realmente impactado a maneira como se fazem os cuidados de saúde em Portugal. Qual é a importância então da mortalidade materna? Primeiro, há aqui uma série de fatores que são importantes. O primeiro é a morbilidade materna. Aquilo que nós vemos em Portugal é que a idade da primeira gravidez e das gravidezes em geral é cada vez maior. Há um fenómeno também migratório muito grande em Portugal, também com realmente culturas diferentes. Cerca de 10% da população portuguesa é migrante, ou seja, não tem nacionalidade portuguesa, a população residente, e, portanto, tudo isto leva também aqui a alguma pressão nesta área. Mas a morbilidade materna, as doenças que acontecem por causa da gravidez ou concomitantemente com a gravidez, são realmente um fenómeno sentinel da mortalidade. Depois, é muito importante a qualidade do planejamento familiar, o acompanhamento pré-concepcional, o seguimento da gravidez e o seguimento pós-natal. Muito importante também, isto foi uma aposta muito grande de Portugal, quase 99,9% dos partos acontecem no hospital, as condições assistenciais de nascimento realmente fizeram uma grande diferença. A idade das grávidas e depois as condições sociodemográficas das grávidas. Nós sabemos que a pobreza é um problema, as mudanças culturais, nomeadamente a população migrante, é outro problema, porque realmente impacta muito toda a questão do acesso. Depois temos fatores facilitadores, e aqui é aquilo que é importante para realmente conseguir abordar a mortalidade materna como este fenómeno evitável. Ou seja, aquilo que nós temos que trabalhar são estes fatores facilitadores e foi isso que Portugal fez. Primeiro, fez um sistema de informação.
tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que todos os profissionais de saúde em Portugal fazem, de todo o país, de todas as instituições, quer hospitalares, quer da atenção primária, está informatizado. E todos esses dados vão para uma grande base de dados que são complementados depois com dados sociodemográficos. E, portanto, existe esta grande base de dados, que é realmente para quem faz investigação em serviços de saúde como eu, é, digamos, o paraíso. Ou seja, está tudo numa base de dados única. Está bem? Isto dá realmente uma grande potencialidade. E depois há uma série de dispositivos de leitura adaptados aos vários níveis de decisão, está bem? Como vão ver à frente. Depois temos orientações técnicas nacionais, é muito importante, ou seja, é importante saber o que é preciso fazer, mas estas orientações técnicas nacionais têm que ser, portanto, têm que estar alinhadas com as boas práticas, mas depois têm que ser desdobradas. Ou seja, a nível local, a nível microlocal, por cada contexto, se não houver este desdobramento daquilo que são as orientações nacionais para aquilo que é realmente o contexto local e microlocal, fica muito por fazer. Tem que haver estruturas de coordenação de cuidados. Tem que haver profissionais de saúde qualificados a fazer as coisas certas, ou seja, não é só necessário ter a formação certa, mas é preciso depois criar todo um enquadramento para realmente que essas coisas certas sejam feitas. Depois tem que haver um esquema de incentivos, e foi aquilo que nós fizemos também para os profissionais, para as boas práticas. A ética funciona, mas se ajudarmos com alguns incentivos, vão ver que faz toda a diferença. Depois tem que haver um bom jornalismo, atento ao fenómeno, ou seja, se não tivermos a população do nosso lado, e o jornalismo para isso é fundamental, também não se vai conseguir avançar. Depois o Estado Social, Portugal realmente tem feito esta aposta no Estado Social, como vamos ver, e depois ter um sistema universal de saúde, a ideia aqui é de não deixar ninguém para trás. Estamos a falar de mortalidade materna, que são números muito pequenos. Portugal tem 13, 8, 15 mortes por ano. E, portanto, são fenómenos com realmente números muito pequenos e, portanto, a única maneira de abordar é realmente ir a tudo, não deixar ninguém para trás. E, portanto, aquilo que, de certa maneira, foi o mantra, digamos, o lema do Serviço Nacional de Saúde é em relação à atenção primária e a tudo aquilo que são os cuidados essenciais, e a atenção primária foi considerada um cuidado essencial, e se é um cuidado essencial, tem que estar disponíveis para todos. E para todos são todos os residentes, ou seja, se residir em Portugal, pagar os impostos em Portugal, ter a sua vida organizada em Portugal, então tem que ter os cuidados essenciais disponíveis sem qualquer tipo de constrangimento. E isto, digamos, é a base do nosso sistema. Temos um sistema universal de saúde com acesso em tempo útil, garantindo cuidados globais, equitativos e de qualidade desde os anos 70. Também começámos todos os processos desde os anos 1970, isto foi a seguir à Revolução e realmente a maneira de o fazermos foi através de um Serviço Nacional de Saúde. Depois temos um Estado Social e vê-se neste tipo de dados. Por exemplo, quando vemos aqui o PIB per capita, estes são os dados de Portugal, e depois daqui da União Europeia, vemos que Portugal é um dos países mais pobres da União Europeia, mas depois quando vamos ver a taxa de pobreza relativa, temos menos pobres que a média europeia. E, portanto, isto tem a ver com o Estado Social, ou seja, fazemos a distribuição da riqueza, ou seja, as pessoas que realmente têm mais dificuldades têm realmente um esquema de apoio do Estado que os torna menos pobres. E, portanto, esta é realmente a prova que realmente o Estado Social está a funcionar em Portugal. Depois, nós somos lentos a fazer mudanças, os brasileiros são muito mais rápidos a fazer as mudanças, nós somos muito lentos, mas quando fazemos uma mudança, rompemos com o modelo. Está bem? Ou seja, tentamos fazer uma coisa que realmente seja, ou seja, cortamos, deixamos de ter, chegamos digamos, ao limite daquele sistema, e depois temos que passar para o outro e temos que romper o modelo. E fizemos isso ao longo dos últimos 50 anos, já o fizemos várias vezes. Está bem? Vou falar aqui um pouco deste rompimento dos modelos. A maneira como nós temos organizado o sistema parte destes princípios, ou seja, avaliamos as necessidades de saúde, temos inquéritos nacionais de saúde, temos realmente planos de saúde. Estas necessidades de saúde levam a necessidade de serviços e isto leva à necessidade de recursos. E, portanto, digamos, aquela coisa clássica de como se organizam os serviços. Depois temos uma certa organização institucional, como vão ver, temos um sistema muito vertical e é único.
ou seja, não é como o Brasil, que tem vários estados, com várias, que se tem que fazer, digamos, a articulação de várias entidades. Aqui é só um Estado, é só uma nação, é só digamos, um organismo a decidir. Isso facilita algumas coisas. Temos o Ministério da Saúde, que define a política. Depois temos uma Direção-Geral da Saúde, que trata só da parte técnica. Depois temos uma Administração Central do Sistema de Saúde, que gera todas as unidades e que faz a articulação entre o privado e o público. Temos o poder local, que é os municípios, também que cada vez tem uma importância mais primordial. Depois temos a Direção Executiva. Este é um órgão novo, também foi um dos tais que rompeu com o modelo. A Direção Executiva só do Serviço Nacional de Saúde, só da parte pública, que tem a ver com a implementação regional de políticas, normas e planos nacionais. E depois temos as Unidades Locais de Saúde, que têm uma gestão comum da APS e dos hospitais, que tem as direções clínicas, portanto, para realmente fazer tudo aquilo que é necessário, fazer esta leitura destas políticas e aplicá-las. E depois temos as unidades de saúde familiar, portanto, a minha associação é a Associação de Unidades de Saúde Familiar, e estas unidades de saúde familiar são auto-organizações, ou seja, são equipas de saúde familiar que escolhem trabalhar juntas, portanto, médicos, enfermeiros e secretários clínicos, que fazem um acordo estável com o Estado, somos todos funcionários públicos a trabalhar em instituições públicas, que fazem um contrato com o Estado para, de certa maneira, disponibilizar uma série de serviços a uma determinada população. A equipa tem à volta entre 15 e 30 pessoas, 30 profissionais, que escolhem trabalhar em conjunto e que tem uma democracia interna, ou seja, as coordenações, quer técnicas, quer geral, são eleitas entre os grupos e uma pessoa, um voto. Ou seja, quer seja médico, enfermeiro ou secretário clínico, uma pessoa, um voto. E as grandes decisões são tomadas em Assembleia Geral. Está bem? A maior parte das pessoas, quando nós propusemos isto há cerca de 20 anos, disseram que isto era impossível de funcionar. Mas o que é certo é que funciona, e funciona há cerca de 18 anos, com as primeiras unidades de saúde familiar, e já há cerca de 700 no país, está bem? Que cobrem mais ou menos 80% da população. E depois ainda temos as equipas auto-organizadas de um médico, um enfermeiro e um secretário clínico, que têm uma população à volta entre os 1.700 e as 2.000 pessoas. E, portanto, digamos, esta organização, ou seja, muito vertical, mas depois aqui, na parte do final, no terreno, no território, há uma auto-organização, ou seja, é uma coisa muito vertical e depois há a auto-organização na zona onde realmente há o contacto com a população e a prestação de cuidados. Temos o Programa de Governo da Saúde, ou seja, há uma série de documentos. Temos o Plano Nacional de Saúde, temos os Programas Nacionais de Saúde, por exemplo, a saúde materna, a saúde infantil, temos percursos de cuidados integrados nacionais, ou seja, estes percursos de cuidados integrados é aquilo que deve acontecer, por exemplo, a uma pessoa que tem diabetes, ou uma pessoa que tem hipertensão, e está definido o que é que deve acontecer a nível nacional. Depois temos programas regionais de saúde, planos estratégicos regionais, temos estratégias supramunicipais e municipais de saúde, que se coordena tudo, e depois estes programas nacionais e este Plano Nacional de Saúde têm um desdobramento para o nível local. Também nós temos 39 unidades locais de saúde. E temos também os percursos de cuidados integrados que vão ver os nacionais, mas depois adaptam-nos ao contexto. Está bem? E isto é perfeitamente fundamental, ou seja, adaptar as boas práticas ao contexto. E depois há os planos de ação das unidades de saúde familiar e depois ainda há percursos de cuidados integrados microlocais, ou seja, como é que as USFs interpretam aquilo que são os nacionais e os locais para adaptar ao seu contexto. E depois ainda há as estratégias das equipas. Um médico, um enfermeiro, um secretário clínico, depois ainda faz a sua interpretação de como é que deve fazer a sua estratégia para chegar. E é este esquema que depois leva àquilo que realmente aos resultados que vamos ter. E depois temos a população, temos o sistema de informação, a tal base de dados, temos depois uma série de dispositivos de leitura, que têm sistemas de informação integrados para políticas nacionais, é o primeiro dispositivo de leitura. Depois há outro dispositivo de leitura que serve para as políticas regionais. Depois há outro dispositivo de leitura para as políticas locais. Depois temos outro dispositivo para as estratégias das equipas, ou seja, eu consigo ver a minha atividade de fevereiro. Portanto, estou em abril e consigo ver tudo aquilo que eu fiz
em fevereiro. Quantas receitas é que passei, quantas pessoas é que vi, quantas pessoas com hipertensão, quantas pessoas com diabetes, como é que está a qualidade do atendimento da saúde materna, e consigo ver isso com uma distância de 2 meses. É importante ser 2 meses, ou seja, se fosse 1 ano, só dá para fazer arqueologia, tá bem? Se for 2 meses, dá para fazer gestão, tá bem? Depois temos o registro de saúde eletrónico único, que ainda não é perfeito, mas consigo ver tudo aquilo que são as interações da pessoa nas várias estruturas, e depois temos um sistema de informação, um dispositivo de leitura para a população, tá bem? E isto bebe tudo da mesma base de dados. Mas aquilo que é importante, e que foi outra mudança que nós fizemos, que foi a primeira, digamos, mudança que levou, nos anos 80, 90, que foi a questão da contratualização. Ou seja, a partir dos anos 80, 90, e isto antes até das unidades locais de saúde, o Estado começou a contratualizar com as equipas uma série de indicadores de qualidade. E depois começou a monitorizar esses indicadores de qualidade e a gerir, a dar recursos conforme esses indicadores de qualidade. E depois a seguir passou-se para outro passo, que foi das unidades locais de saúde, que foi a pagar pelo desempenho. Ou seja, por exemplo, 40% daquilo que eu ganho é variável. Há uma parte fixa e depois há 40% que tem a ver com a carga de trabalho e também com o desempenho da qualidade. Ou seja, se eu cumprir os indicadores de qualidade, eu consigo ter mais vencimento. Isto levou a que os médicos de família fossem dos mais bem pagos e os enfermeiros de família fossem dos mais bem pagos do sistema de saúde. Está bem? Ganhamos mais, quando conseguimos cumprir tudo, ganhamos mais que os hospitalares. Está bem? Pronto, e depois o sistema de informação tem que ser útil. Se vocês forem ver, podem aceder a este, é público, aceder a este site. Este site, a minha associação achava que era importante ter um bom dispositivo de leitura, isto é um Power BI. O Estado nunca mais o fazia, então a minha associação fez o dispositivo de leitura e doou ao SNS, também, ao Estado. Também o Estado aceitou e agora, digamos, é aquilo que realmente que permite esta leitura. O sistema de informação tem que apoiar a atividade e depois externamente tem que servir para informar, para monitorizar e para suportar a decisão. E conseguimos ver aqui, por exemplo, cada bolinha destas é uma unidade de saúde familiar. Está bem? E depois conseguimos ver aqui, com algumas características sociodemográficas, nomeadamente densidade populacional, como é que cada unidade se situa e depois também como é que se situa em relação a uma série de indicadores. Depois temos um esquema de incentivos, está bem, aquilo que já falámos, para a adesão às boas práticas. Nós podemos confiar na ética, e a ética funciona até um determinado limite, mas realmente queremos que as coisas aconteçam, temos que dar mais alguns incentivos, está bem? E isto é o que é. Está bem? Não é o ideal, mas é o que é. Está bem? E, portanto, nós temos que assumir isso e ver aquilo que funciona. É à custa destes incentivos que realmente Portugal, por exemplo, tem as melhores taxas de internamento evitável. Está bem? Por uma série de doenças, nomeadamente diabetes, hipertensão e também um pouco aqui na saúde materna. Portanto, podem receber aquilo que eu acabei de dizer, e uma das áreas incentivadas é ligada à saúde da mulher, que tem 7 indicadores relacionados com a saúde materna. Também já vamos ver quais são esses indicadores. Cada indicador tem um bilhete de identidade, também, que também podem aceder ali, variando ali aquele número, conseguem ver todos os indicadores que existem, e depois estes indicadores têm uma designação, um objetivo, a descrição de indicadores, regras de cálculo, e depois uma série de observações. Também. Isto é público e também podem aceder. Eu depois vou deixar a apresentação também. E estes são os indicadores que nós usamos para a parte da saúde materna. A proporção de grávidas com consultas no primeiro trimestre, é o primeiro de todos. A proporção de grávidas com 5 consultas de vigilância da gravidez, mais uma pós-natal. Proporção de grávidas com ecografia do segundo trimestre, índice de realização dos exames do primeiro trimestre, do segundo e do terceiro, e depois proporção de recém-nascidos com registro de gravidez, tá bem? Que é para realmente ver se realmente todos os recém-nascidos tiveram o registro de gravidez, e que é digamos, o primeiro passo. E com estes, realmente temos conseguido mudar um pouco o atendimento das grávidas em Portugal. E vocês estão a ver aqui que este resultado é de fevereiro.
fevereiro deste ano, portanto, com os tais 2 meses de diferença. Mas depois ainda temos mais outro, portanto, este é outro indicador, é a taxa de utilização de consultas de planeamento familiar. Nós conseguimos ver aqui por regiões, conseguimos ir ao nível da região, ao nível da unidade de saúde, mas também conseguimos ir ao nível do profissional. Ou seja, eu entrando com a minha credenciação consigo ver tudo aquilo que eu fiz, quais são os meus indicadores, com esta distância de 2 meses. E depois há outros indicadores. Acesso universal a cuidados na área de saúde materno-infantil, incluindo durante a gravidez e os períodos pré- e pós-natais, taxa de cobertura de pratos assistidos por profissionais de saúde, identificação e gestão da morbilidade concomitante ou associada à gravidez, acesso a planejamento familiar e métodos contraceptivos, qualidade do apoio à interrupção voluntária da gravidez. Por exemplo, Portugal já não tem praticamente mortes relacionadas com a interrupção voluntária da gravidez, tá bem? E antes era a principal causa. Porque realmente não só legalizámos, como demos todo o apoio. Até uma determinada semana, até a 12ª semana. Nível de escolaridade das mulheres, nível de pobreza, disponibilidade de infraestrutura de saúde para atender emergências obstétricas e transportes de urgência. E, portanto, se nós conseguimos cumprir e abordar todos os indicadores, muito possivelmente vamos conseguir ter bons resultados em termos de saúde materna. Depois temos este portal, que é o portal da transparência. Também aqui tem dados, novamente aqui, se você vem aqui em março de 2025, ou seja, há um mês atrás, tá bem? Temos aqui os dados todos das crianças que nasceram, de como é que foi a abordagem da saúde da mulher, quantos partos é que houve, quantas cesarianas, quantas mortes, e conseguimos ter isto com o espaço. Portanto, este agora eu retirei há 2 dias, e é março de 2025. Depois temos de ter os profissionais de saúde qualificados a fazer as coisas certas. Portugal está aqui, também em termos mundiais, ou seja, nós temos mais médicos do que enfermeiros, também em termos relativos. Não é? É um país que realmente aposta mais nos médicos. Mas depois temos um enquadramento legal que permite que os enfermeiros façam tudo, nomeadamente no seguimento e até o parto de baixo risco. Ou seja, os enfermeiros em Portugal podem fazer todo o seguimento da grávida sem a parte médica, sem haver o envolvimento médico e fazer mesmo até o parto de baixo risco. E isto é importante porquê? Porque assim liberta portanto, em Portugal, neste momento, a maior parte das gravidezes de baixo risco são seguidas ou por enfermeiro de família ou por médico de família. Isto é importante porquê? Porque isto liberta os obstetras para aquilo que é mesmo importante. Os obstetras há poucos em Portugal, não é? E muitos não trabalham no serviço público. E, portanto, eles têm que se concentrar no alto risco e nas complicações. Se o conseguimos fazer, então conseguimos ter melhores resultados. Já estou aqui a terminar. Depois tem que haver estruturas de coordenação de cuidados aos vários níveis. Nós temos unidades de cuidados coordenadoras funcionais desde 1991. Coordenam não só os casos de mortalidade, mas também os casos difíceis, ou seja, aqueles casos em que há dificuldade, em que é preciso alguma articulação. Temos realmente, podem ser abordados nestas unidades coordenadoras funcionais e isso realmente leva a uma melhor coordenação nos casos mais difíceis. Promover o acesso universal, promover a cooperação, promover a atualização, fomentar os registros, também são tudo funções das unidades coordenadoras funcionais. E depois há 3 instrumentos. Um é a notícia de nascimento, outro é o boletim de saúde da grávida e outro é o boletim de saúde infantil e juvenil. E há uma forma física e há uma forma eletrónica. E, portanto, isto depois acompanha e permite também alguma articulação e a informação estar sempre atualizada e sempre na posse da grávida ou da família. Temos as tais orientações técnicas alinhadas com boas práticas, com muita informação para a população. E depois temos aqui só mais alguns dados só para apresentar. Este é o estudo da Organização Mundial de Saúde com a razão da mortalidade materna. Estão aqui a ver, Portugal está aqui no grupo dos países que têm que é considerado um melhor grupo, ou seja, com uma mortalidade materna muito baixa. Portugal não é dos países que têm a mortalidade materna mais baixa, mas consegue ter bons resultados com poucos recursos, também isso sendo um país pobre, não é? E, portanto, isto é uma grande, e daí, digamos, o interesse também para falarmos aqui de Portugal. O Brasil está logo no grupo a seguir, também da mortalidade materna baixa, mesmo assim, com todos em relação ao panorama mundial, mas Portugal
a estabilidade e até ligeiros aumentos nos números em Portugal ao longo dos últimos anos sugerem que há um espaço de melhoria, está bem? E agora vamos falar aqui só um pouco de como é que quais são as razões deste ligeiro agravamento dos resultados de mortalidade materna. Temos aqui mais dados, ou seja, temos aqui Portugal. Portugal tem uma razão de 15, o Brasil tem de 67, a Europa é 7, que é metade, não é? E a América do Sul é 77. Portanto, o Brasil, em termos da sua região, está melhor, está bem? E nós, em termos da nossa região, estamos um pouco pior. Temos aqui as mortes maternas, são números muito pequenos, também são 13 mortes, também em 2023, e depois temos aqui também o número de mortes maternas em relação ao número de mortes total das mulheres entre os 15 e os 49 anos, e, portanto, há aqui muito trabalho a fazer, quer no Brasil, quer em Portugal. Depois temos aqui a evolução entre o ano de 2000 e o ano de 2023 e vemos, e isso foi aquilo que levantou problemas e que temos algum alarme, Portugal piorou, o Brasil melhorou, tá bem? Mas em relação ao resto da Europa, melhorou, com exceção da América do Norte. Portanto, todos os países têm melhorado e Portugal não tem melhorado. Também isso, portanto, levantou algumas questões. Esta é a mortalidade materna desde 1960, vocês estão a ver aqui, tínhamos 120, está bem? E depois foi sempre a descer e nós conseguimos ver como é a razão de todas estas descidas, está bem? Mas as razões têm muito a ver também com condições socioeconómicas melhores. E, portanto, chegámos ali depois a 1985 e estabilizou o valor, está bem? E agora, mais recentemente, começou a subir outra vez, está bem? E, portanto, qual é a razão deste aumento? Pode haver várias. Está bem? O primeiro é que são números pequenos, está bem? Portanto, qualquer variação, portanto, uma situação muito particular, por exemplo, como uma infecção, por exemplo, gripe, infecções raras em Portugal e mulheres migrantes, está bem? Isto é só para dizer os dados que eu retirei, ou mulheres de outros países em situações terminais, oncológicas, ou outras que vêm a Portugal só para salvar o recém-nascido. Por exemplo, em 2017, houve 2 grávidas que morreram de causa oncológica. Tá, realmente eram situações deste género. Mas aquilo que se tem avançado, mas não se sabe, não se tem uma resposta certeira, é a idade avançada das gestantes, as gestações de mulheres que vêm de outros países. Em 2017 e 2018, 31% das mortes maternas em Portugal eram de mulheres migrantes, eram de mulheres que não eram portuguesas, de nacionalidade, aumento das gravidez por procriação medicamente assistida e depois também um problema que também existe no Brasil, que é a alta taxa de cesáreas em Portugal. Nós temos cerca de 35%, o Brasil tem cerca de 65%, portanto ainda é um número muito maior, mas isto é muito acima daquilo que é aconselhável. Está bem? E nós sabemos que as cesáreas estão associadas a mortes maternas. Está bem? Portanto, isto é, digamos, aquilo que realmente podemos abordar. E pronto, isto é o meu último slide. Está bem? Uma vez estava a passear em Londres e encontrei este cartaz lá em Londres, escrito em português, está bem? Certeza absoluta que é português do Brasil, e dizia: existe porque insisto. Não é? Nestas situações, como noutras, na atenção primária, em todas as áreas da saúde, temos que realmente insistir se realmente queremos fazer valer aquilo que realmente acreditamos. E, portanto, existe porque insisto, é a última mensagem que eu vos queria deixar. Muito obrigado.